Algo estranho aconteceu comigo naquela estrada. E até hoje ninguém acredita quando eu conto. Não porque a história pareça impossível, mas porque, no início, ela não tem nada de especial. Eu estava dirigindo sozinho, voltando de uma viagem curta. Nada planejado, nada fora da rotina. Peguei aquela estrada de transição. Nem cidade, nem interior. Um trecho esquecido, usado só por quem quer cortar caminho. Os postes eram espaçados demais. Como se alguém tivesse desistido de terminar a iluminação. O mato dos dois lados estava alto, invadindo o asfalto. E o silêncio não era ausência de som. Era como se a estrada estivesse segurando a respiração. Não era tarde. O céu ainda tinha um resto de luz. Não havia neblina, chuva ou vento. E eu não estava cansado. Isso é importante. O rádio funcionava normalmente. Uma música qualquer, baixa, quase só para preencher o espaço. O celular tinha sinal fraco, mas ainda mostrava conexão. O carro respondia bem. Tudo parecia comum demais. Mesmo assim, eu sentia aquela pressão estranha no peito. A sensação de quando você entra em um lugar onde não deveria ficar muito tempo. Eu já tinha passado por ali antes. E sempre pensava a mesma coisa. Esse trecho parece mais longo do que realmente é. Como se o tempo ali tivesse outro ritmo. Mais lento, mais pesado. Ignorei. Sempre ignoramos. Até não dar mais. Alguns minutos depois, notei algo pequeno. Tão pequeno que, se houvesse alguém comigo, provavelmente teria passado despercebido. O retrovisor interno. Ele parecia errado. Não estava quebrado. Não estava sujo. Não estava fora do lugar. Mas o reflexo não combinava com o resto. A estrada atrás de mim parecia mais escura do que deveria. Como se a luz dos postes não alcançasse aquele trecho específico. Como se algo estivesse absorvendo a claridade. Ajustei o espelho com a mão. O reflexo mudou. Mas a sensação não. Por um instante, tive a impressão de ver algo se movendo no banco de trás. Não uma forma definida. Só um afundar rápido. Como quando alguém senta e levanta em silêncio. Meu corpo reagiu antes da minha cabeça. O coração acelerou. A mão apertou o volante. Olhei imediatamente para trás. Nada. Banco vazio. Escuro. Normal. Ri sozinho, tentando quebrar o clima. Impressão minha, murmurei. Mas o riso morreu rápido. Por quê? Quando voltei os olhos para frente, percebi que a música no rádio tinha parado. Sem chiado, sem aviso. E no silêncio que veio depois, ouvi algo muito baixo. Não era um som claro. Era mais uma sensação auditiva. Como se alguém, muito perto, tivesse inspirado fundo. Bem atrás de mim. Foi aí que pensei, com toda certeza. Talvez eu esteja ficando nervoso à toa. Afinal, até aquele momento, nada tinha realmente acontecido ainda. Depois daquele som, aquela respiração curta e baixa, eu fiquei atento demais a tudo. Passei a dirigir em silêncio, com os ombros tensos, e os olhos alternando entre a estrada e o retrovisor interno. Foi então que percebi. A estrada estava se repetindo. Não de um jeito óbvio. Nada sobrenatural de imediato. Mas errado. O mesmo poste torto, com a lâmpada apagada. A mesma placa enferrujada, meio inclinada, indicando uma cidade que eu não lembrava de existir. A mesma curva leve para a direita, onde o mato parecia avançar um pouco mais sobre o asfalto. Passei por aquilo. Segundos depois, passei de novo. Meu pé continuava pressionando o acelerador. O velocímetro marcava velocidade constante. 60, 70. Mas a paisagem não acompanhava. Olhei o relógio do painel. Os minutos passavam normalmente. Nenhum salto. Nenhuma falha. Mesmo assim, eu tinha a sensação clara de estar rodando em círculos. O rádio voltou a tocar sozinho. A mesma música de antes. Mas algo nela estava errado. Um trecho se repetia. Sempre o mesmo verso. Como se o tempo tivesse enganchado ali. Abaixei o volume. Foi aí que senti de novo a presença. Não ouvi passos. Não ouvi respiração dessa vez.
mas tive a certeza absoluta, fria e pesada, de que eu não estava mais sozinho dentro do carro. Olhei para o banco do passageiro. Vazio. O cinto pendurado, imóvel. O vidro fechado. Olhei para o banco de trás. Escuro demais. Mais escuro do que o resto do carro. Como se a luz do painel evitasse aquele espaço. Forcei uma risada, baixa, nervosa. Falei comigo mesmo só para ouvir uma voz humana. Calma, é só impressão. Meu coração não acreditou. Quando voltei os olhos para o retrovisor, meu estômago afundou. Ele não refletia mais a estrada. Não havia postes. Não havia asfalto. O espelho mostrava o interior do carro, mas de um ângulo impossível. Como se estivesse mais afastado do que deveria. Como se houvesse mais espaço ali atrás do que o carro realmente tinha. E no meio desse espaço errado, havia algo. Não um corpo completo. Não um rosto. Só um volume alto demais. Ocupando o banco traseiro. Curvado. Imóvel. Mas presente. Pisquei forte. Ajustei o espelho com a mão. O reflexo voltou ao normal. Estrada. Postes. Escuridão comum. Respirei fundo. Até perceber uma coisa. O banco de trás agora estava levemente afundado. Como se alguém estivesse sentado ali. Há tempo suficiente para marcar o couro. E, no silêncio pesado dentro do carro, ouvi um som quase imperceptível. Um rangido suave, como quando alguém se mexe devagar, para não ser notado. A estrada seguiu em frente. Ou pelo menos, parecia seguir. Mas eu sabia. Eu já tinha passado por aquele trecho antes. E alguma coisa estava garantindo que eu não fosse embora tão cedo. A certeza veio antes do som. Um peso diferente no ar. Como se o interior do carro tivesse ficado menor. Mais apertado. Difícil de respirar. Então, a respiração não vinha da estrada. Não vinha do vento entrando pelas frestas. E definitivamente não vinha de mim. Ela vinha de dentro do carro. Lenta. Furda. Arrastada. Cada inspiração parecia ensaiada. Como se quem respirasse ali não estivesse acostumado a ter pulmões. Meu corpo inteiro travou. As mãos endureceram no volante. As pernas ficaram pesadas, quase dormentes. Eu queria virar a cabeça. Queria confirmar. Mas algo dentro de mim gritava que olhar diretamente seria cruzar um limite sem volta. O banco de trás cedeu. Não de uma vez. Não bruscamente. Afundou devagar. Como se algo estivesse se acomodando. Testando o peso, aprendendo a ocupar aquele espaço. O couro rangeu baixo, muito perto. Meu coração batia tão forte que eu achei que ele também pudesse ser ouvido. Foi quando o vidro do passageiro começou a embaçar. Não de cima para baixo, não de forma uniforme. O embaçado surgiu no centro, na altura exata de um rosto. Como se alguém estivesse respirando ali, a poucos centímetros do vidro. O carro continuava em movimento. A estrada seguia em frente. Ou fingia seguir. No reflexo turvo do vidro, vi um contorno se formar. Primeiro, a cabeça. Alta demais. Comprida demais. Depois, um pescoço torto. Inclinado em um ângulo que não parecia confortável. Nem possível. O que deveria ser um sorriso. Não se abria. Ele se esticava. Lento. Doloroso. Como se a pele não tivesse sido feita para aquele formato. O banco do passageiro rangeu. Então, ele estava ali. Não ouvi passos. Não senti impacto. Não houve movimento brusco algum. Ele simplesmente apareceu no banco ao meu lado, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. O cheiro veio primeiro. Algo úmido. Antigo. Como metal enferrujado misturado com ar parado. Eu não conseguia olhar diretamente, mas via o suficiente pelo canto do olho. A cabeça quase encostava no teto do carro. Os braços eram longos demais, descansando no colo de forma errada, com dedos que pareciam ter articulações a mais. Ele virou o rosto lentamente na minha direção. Não havia pressa. Não havia ameaça direta. Aquilo não precisava correr. Quando falou, não houve som. Nenhuma vibração no ar.
A voz surgiu dentro da minha cabeça. Pesada, íntima, como um pensamento que não era meu. Você demorou para olhar. As palavras não ecoaram. Elas afundaram. Imagens invadiram minha mente. A estrada, o retrovisor, os postes se repetindo, como se aquilo estivesse me observando há muito tempo. Esperando, aprendendo. Senti algo roçar minha perna. Leve, quase carinhoso. Não tive coragem de olhar. O painel piscou. O velocímetro caiu para 0. O carro apagou. E no silêncio absoluto que se seguiu, a última coisa que senti foi a respiração dele, bem próxima do meu ouvido, sincronizando lentamente com a minha. Eu acordei com o carro parado no acostamento. O motor estava desligado, os faróis apagados. E o silêncio não era mais o da estrada. Era um silêncio cansado, como depois de algo muito longo. As portas estavam trancadas, as janelas fechadas, o banco do passageiro vazio. Olhei ao redor rápido demais, o coração disparado, procurando qualquer sinal de que aquilo tudo tivesse sido real. Não havia marcas, não havia cheiro estranho, não havia peso no banco de trás. Só o relógio do painel marcava quase 3 horas. Depois do último horário que eu lembrava. 3 horas que simplesmente não existiam mais. Peguei o celular com as mãos trêmulas. Sem sinal. Nenhuma chamada. Nenhuma notificação. A estrada à minha frente parecia normal agora. Longa. Reta. Como se nunca tivesse se repetido. Eu dirigi até em casa sem parar. Sem ligar o rádio. Sem olhar o retrovisor. Mas ele estava lá. Eu sentia. Nos dias seguintes, tentei racionalizar. Cansaço. Estresse. Algum tipo de apagão mental. Funcionou. Até eu entrar em um carro novamente à noite. Na primeira vez, foi rápido. Quase imperceptível. Um reflexo errado no vidro do passageiro. Um peso sutil no banco ao lado. Nada quando eu olhava diretamente. Mas o retrovisor nunca mais voltou ao normal. Às vezes, meu rosto aparece atrasado. Outras vezes, aparece sorrindo. Quando eu não estou. Em algumas noites, vejo alguém sentado ao meu lado. Ele não se move. Não respira alto. Não fala mais. Só fica ali. A cabeça inclinada. O sorriso esticado demais. Os olhos fixos na estrada à frente. Como se estivesse esperando o momento certo. Eu aprendi a não reagir. Aprendi que olhar diretamente faz a estrada mudar. Os postes começam a se repetir. As placas voltam a aparecer. Aquela curva suave surge de novo. Sempre a mesma. E, quando isso acontece, ouço a respiração se ajustando à minha. Lenta, paciente, como se ele estivesse me ensinando a dirigir daquele jeito. Agora eu evito sair à noite. Evito estradas vazias. Evito retrovisores. Mas às vezes, quando não há escolha, eu sinto o banco afundar ao meu lado. E então entendo. A estrada não queria me prender. Ela só precisava me ensinar a nunca mais ficar sozinho. Se essa história te deixou desconfortável, então ela funcionou. Talvez porque algumas estradas não terminam quando o asfalto acaba. Se você percebeu os sinais, mostre isso deixando seu like e se inscreva no canal, porque existem histórias que só continuam quando alguém decide ouvir. E, depois disso, nunca mais dirigir da mesma forma.